que se encontra na Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, e no versículo de número 1. Assim nos diz a palavra: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ó Gálatas insensatos. Senhor nosso Deus, eu te peço que o Senhor possa abençoar a tua palavra e que possa nos ajudar a transmitir a mensagem do Evangelho segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito do Senhor. Que Jesus Cristo possa se manifestar em nossas vidas, e o Espírito Santo, que nos convence do pecado, que nos convence do juízo e da justiça, possa estar agindo em nossas vidas e nos levando não apenas a um convencimento, mas a partir desse convencimento ao arrependimento, e pelo arrependimento a uma verdadeira conversão e transformação. É o que nós te pedimos, e desde já nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O apóstolo Paulo trata de um tema muito especial com os Gálatas, que era o tema do legalismo, da questão de estarem judaizando a igreja dos Gálatas. Não será exatamente sobre isto que nós iremos falar, que nós iremos pregar. Mas na primeira parte do versículo, quando Paulo diz a estes cristãos, os da igreja dos Gálatas, ó Gálatas insensatos. Insensatez. A insensatez é algo, talvez, das coisas mais perigosas que possa acontecer em nossa vida. Um dos ataques piores que nós podemos ter em nossa vida, e que é um ataque muitas vezes produzido por nós próprios, pois é a nossa insensatez, a nossa própria insensatez. Portanto, o apóstolo Paulo está advertindo aos Gálatas por causa da sua insensatez. E o que é uma insensatez? É interessante que a palavra hebraica para insensatez, que é enel, essa palavra significa falto ou com falta de sabedoria. Nós vemos inúmeros versículos no livro de Provérbios, especialmente, falando sobre o insensato, falando sobre a insensatez. Mas o que é
como poderíamos definir insensatez? A insensatez é uma espécie de loucura onde perdemos o nosso bom senso. Isso é o que eu diria. Perdemos o nosso bom senso e cedemos à tolice. Nos tornamos tolos. Tolos pela insensatez. Aliás, a insensatez é altamente relacionada à loucura. Nós mesmos, em uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo, que é justamente a parábola daquele homem rico que o seu campo produziu abundantemente, e a Bíblia diz, e assim Jesus se referiu a ele dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Essa palavra louco, ela pode ser traduzida pela palavra insensato. Insensato. Essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Aquele homem colocou toda a sua confiança nos bens materiais. Aliás, venhamos a esse texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 12, que nos fala sobre este homem insensato, sobre esse homem rico, ao que alguns chamam da parábola do rico insensato. Nos diz, a partir do versículo 13, que essa parábola foi falada num contexto. Jesus ali estava com várias pessoas. A Bíblia nos fala, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo... Então, essa parábola que Jesus aqui fala, que mostra a insensatez deste homem rico, ela é falada dentro deste contexto, onde Jesus disse que as pessoas tivessem cuidado com toda e qualquer espécie de avareza e que entendessem que a vida era mais do que a abundância de bens materiais. Aqui, o Senhor Jesus, então, começa a dizer a parábola: o campo de um homem rico já era rico. Produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu
produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, como eu disse, isso pode ser traduzido como insensato. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse homem colocou toda a sua confiança nos bens materiais. Talvez essa parábola devesse ser mais estudada, mais pregada nos dias de hoje, na igreja de hoje. Porque quantos têm colocado insensatamente a sua confiança, a sua esperança nos bens materiais? Quantos têm buscado a Deus apenas pelos bens materiais? Veja, eu volto a dizer, esse homem já era rico. E o campo dele produziu com abundância. Nem sempre a abundância é sinal de bênção ou nos leva à bênção. E esse homem, citado por Jesus em sua parábola, esquece-se do princípio bíblico deixado por Moisés, por orientação do Senhor nosso Deus, quando um campo produzisse abundantemente. Deveria este homem ter esvaziado o seu campo, não propriamente o que o campo produziu, mas os seus celeiros. Pois a Bíblia diz que quando houvesse uma coisa como essa, que o campo produzisse de uma forma abundante, veja, o homem disse, não tenho onde guardar. Já começa o primeiro erro. Ele tinha onde guardar, ele tinha celeiros. O que ele deveria fazer era obedecer ao princípio bíblico, esvaziar os seus celeiros e dar aos pobres. Lembre-se que Jesus vinculou este ato mais de uma vez sobre o ser rico em tesouros celestiais, ser rico para com Deus. Ele mesmo disse para o jovem rico, vende os que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Este homem que era rico na terra, era pobre nos céus. E então, ele não obedece ao mandamento, ao princípio bíblico. Ele simplesmente prefere fazer outra coisa. Destruir seus celeiros e reconstruí-los ainda maiores. Para guardar o que já tinha e para guardar o que havia obtido. E veja bem, ele já era rico. Ele não necessitava disso. Vemos que a produção do campo foi tamanha que ele disse, tens para muitos anos. Ele poderia não produzir nada no campo e teria o suficiente para sustentá-lo por anos e mais anos em seu status de rico. Era rico, mas era insensato. A pergunta ainda se faz. Notamos que este homem
é insensato, alguém diria não maduro, não sábio, não misericordioso, não compassivo. A sua insensatez foi, em primeiro lugar, em confiar na sua riqueza, em confiar nos seus bens. Jesus diz: a vida é mais do que a abundância dos bens. E termina com o que deve ser o nosso alvo. Jesus não é contra termos abundância, mas a Bíblia diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O problema não é entesourar, mas veja, ele só entesourava para ele mesmo e não era rico para com Deus. A pergunta que se faz é: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tem, para quem será? Porque um homem que tem filhos não entesoura para si somente, entesoura para os seus filhos. Mas notamos que esse homem tem apenas um cuidado, o cuidado consigo mesmo. Ele tem apenas um desejo, o desejo para consigo mesmo. Ele entesoura apenas para uma pessoa, ele entesoura apenas para si mesmo. E então nós podemos dizer, quando uma atitude como essa, que nós chamaríamos de egoísmo, está presente, a insensatez está presente. Porque o egoísta, aquele que só pensa em si mesmo, este de fato é insensato. Porque ele não pensa no princípio em que se resume toda a lei: amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei, todo o cumprimento da lei. Ele não quis esvaziar os seus celeiros porque não tinha cuidado com os necessitados. Ele só tinha cuidado com ele mesmo. Então ele não obedece à palavra de Deus porque não ama ao seu semelhante. Também não vemos em momento nenhum este homem pensar em certos princípios importantíssimos do Velho Testamento, como as primícias, que deveria ser retirada na primeira colheita e dada aos sacerdotes. O dízimo, que deveria ser tomado e dado ao conjunto de sacerdotes, ao templo. Esse homem não pensou nem em Deus, nem nos homens. Aquilo que ele tinha, muito bem poderia ser dado aos homens, sendo esvaziados seus celeiros. Aquilo que ele produziu poderia ser dado tanto a Deus quanto a homens, e ele seria ainda extremamente rico, extremamente abençoado, e teria um tesouro nos céus. Seria rico
para com Deus. A riqueza para com Deus está na forma como nós tratamos os nossos semelhantes e como nós somos fiéis a Deus. Agora, eu volto a fazer a mesma pergunta. O que é insensatez? Quando somos insensatos, quando manifestamos tamanha insensatez em nossa vida, para que não caiamos, para que não sejamos como os Gálatas, insensatos. Foram os Gálatas insensatos. Seriam os Gálatas lidados à usura ou à ganância? Não me parece que era este o motivo dos Gálatas serem insensatos. O apóstolo Paulo disse que eles corriam bem e eles deixaram de correr. O evangelho foi anunciado pela graça de Deus, e eles conheceram a graça de Deus e quiseram se colocar de novo debaixo de jugo de servidão pela lei. Era o trabalho dos judaizantes. Jesus veio nos libertar de todo esse legalismo, de toda esta religiosidade e colocar-se, depois de liberto, de novo debaixo de jugo de servidão. Eu poderia dizer que isso é insensatez, que isso é um completo absurdo, que nós não necessitamos fazer tal coisa. Mas o que Jesus chama de sabedoria, eu disse que a palavra hebraica para insensatez é aquele que tem falta de sabedoria, aquele que não segue a sabedoria. A insensatez é oposta à sabedoria. Portanto, ela é loucura. Ela é uma loucura. E como eu disse, tolice. E volto a falar, a tolice, a insensatez é perigosíssima. Sabe por quê? Porque o mal, ou os males, ou mesmo a maldade, nós nos armamos contra essas coisas e lutamos contra essas coisas. Mas a insensatez, a tolice, ela nos engana. E o tolo está acomodado, está satisfeito em sua tolice. Ele não reage à sua tolice. Por quê? A tolice é toda dele. É toda dele. O insensato se rende à sua insensatez e segue no caminho da sua insensatez, sem resistir à mesma, sem lutar com a mesma. Antes ele gosta da sua insensatez. Ele crê na sua insensatez. Ele age segundo a sua insensatez. E por isso a insensatez, a tolice, deixe-me chamar mais de tolice, ela é perigosíssima. Ela é perigosíssima em nossas vidas, que nós precisamos
lutar contra isso para não cairmos na insensatez. E como nós o faremos? Venha comigo. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 7, e no versículo de número 26. Jesus, nessa outra grande parábola, a parábola dos dois fundamentos, daquele que constrói na pedra ou na rocha e daquele que constrói na areia, Jesus diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E todo aquele que ouve as minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, é considerado como um sábio construtor que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, aqui Jesus coloca sabedoria e insensatez. A sabedoria está em ouvir a sua palavra e a praticar. A insensatez está em ouvir a sua palavra e não a praticar. Biblicamente, este é o insensato. E o insensato, eu volto a dizer, ele vive a sua loucura até ser destruído pela tragédia de sua ruína. E a sua ruína é causada pela sua insensatez. Voltamos à parábola do homem rico e insensato. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ele não tinha uma vida para apresentar diante de Deus, uma vida que ouviu a palavra e que praticou a palavra. Jesus aqui fala sobre esses momentos que chegarão à nossa vida, onde transbordarão as águas, os rios, e darão contra a casa, e a casa será provada nos seus fundamentos. Quem tem fundamento? Quem ouve e pratica. Na realidade, nós temos dois fundamentos. Dois fundamentos, um deles que é de ouvir e praticar, outro deles que é de ouvir e não praticar. Um fundamento sólido que sustenta, um fundamento tolo que só leva à destruição. O fundamento tolo, que é a tolice, e que dificilmente as pessoas escapam dele. Por quê? Porque elas estão satisfeitas em não praticar a palavra. Elas ouviram a palavra, mas elas não praticaram a palavra. E elas se acomodaram nesta realidade. Mas aquele que foi sábio, que se tornou rico diante de Deus, porque ouviu a palavra e praticou a palavra. Qual é a nossa decisão?
A nossa decisão é pela sabedoria ou pela insensatez? Nós temos que abandonar a nossa insensatez e buscar a sabedoria. E como podemos fazer isso e como iniciamos tamanho processo? Lembre-se do que a Bíblia diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se esse homem tivesse, no mínimo, temor do Senhor, ele teria agido de uma outra maneira. Ele teria buscado agir de uma outra forma. Ele se preocuparia com os seus irmãos, ele se preocuparia em atender às ordenanças bíblicas, ele teria cuidado não apenas de saber, mas de fazer a palavra do Senhor, de praticar a palavra do Senhor. Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica é sábio construtor. Ele construiu algo. Esse homem construiu algo que não foi com sabedoria. Veja, ele se empenhou num trabalho, e num trabalho de construção. Destruirei os meus celeiros e os reconstruirei ainda maiores. Ele construiu algo em vão. Ele fez uma obra, e uma obra em vão. Assim como aquele que construiu sobre a areia, construiu, mas construiu em vão. Mas aquele que construiu sobre a rocha, construiu com sabedoria. E não perdeu o que construiu. E o que ele construiu permaneceu. E o que tens? Para quem será? Aquele que constrói pela insensatez, perde tudo que tem. De que adiantará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma imortal? De que adiantará? Ganhos que, na realidade, são perdas. E se ele tivesse perdido, na realidade, ele teria um ganho. Há ganhos que são perdas e há perdas que são ganhos. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E aquele que tentar guardar, preservar a sua vida, perdê-la. A gente que está ganhando e de fato está perdendo, mas a gente que está perdendo e de fato está ganhando. Se ele tivesse dado, como a Bíblia ordena, esvaziado os seus celeiros para receber a nova colheita e dar aos pobres, ele estaria exercendo justiça e seria rico diante de Deus. Ele estaria não apenas conhecendo, ouvindo a palavra, mas vivendo, praticando a palavra.
Amado e querido Deus, livra-nos deste flagelo, a insensatez, a tolice. Que não cedamos, ó Pai, à tolice. Que possamos, ó Senhor, ouvirmos e praticarmos a Tua palavra. Senhor, permanecermos na Tua palavra. Se ouvires a minha palavra e permaneceres na minha palavra, pedireis o que quiseres e vos será feito. Senhor, dá-nos sermos sábios, pois a sabedoria vale mais do que o ouro. A sabedoria vale mais do que o ouro depurado. Nós te pedimos, ó Senhor, queremos a sabedoria, e a sabedoria está em ouvirmos ao Senhor e darmos ouvidos ao Senhor, vivendo a Tua palavra. Nisto não seremos insensatos. Nós não queremos apenas ouvir. Nós queremos, Senhor, praticar. Nós não queremos apenas ouvir. Nós queremos viver a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai. Que grande mal é a insensatez. Mal terrível, pois nos iludimos e nos enganamos pela nossa própria tolice. Livra-nos deste caminho, do caminho dos insensatos, do caminho dos loucos. Livra-nos e ajuda-nos a andar no caminho da sabedoria, com a prudência e a sensatez. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.